Bom, nesse problema, que é mais um problema de cálculo, certo? A gente está interessado em determinar qual é o maior volume de um cilindro, certo? Que pode ser inscrito numa esfera de raio R, certo? Então você tem uma esfera, certo? Aí você quer colocar um cilindro dentro dela, certo? Se a esfera tem raio R, qual é o volume máximo desse cilindro que pode ser inscrito nessa esfera? Bom, esse é um problema de otimização, certo? Quando você ouvir as palavras máximo ou mínimo, com certeza é um problema de otimização de funções. Nesse caso, mais uma vez, a gente está buscando o máximo de uma função. Logo, o que a gente precisa é determinar a primeira derivada igualar a zero e fazer o teste com a segunda derivada para ver se o valor encontrado é menor do que zero, satisfazendo então um valor máximo para a função. Tá certo? Bom, para resolver esse problema não é muito difícil, é bem simples até. A gente vai fazer algumas relações aqui, ó. Por exemplo, digamos então que esse cilindro tenha um raio y, certo? A gente não conhece o raio dele. Tem um raio y, certo? Ele tem a altura, o interessante dessas geometrias é que se você está escrevendo alguma coisa num círculo ou num raio, os vértices, certo? Eles sempre vão coincidir em cima dos limites da esfera ou do círculo. Por exemplo, isso aqui é um vértice, certo? Os vértices do cilindro, já que ele está inscrito, está em cima, certo, do limite da esfera. Bom, o raio da esfera, vamos partir do centro da esfera, coincide, certo, com um dos vértices, certo? O raio da esfera coincide com um dos vértices do cilindro. Não tem para onde se escapar, né? Se o cilindro estivesse aqui, também o raio ia convergir para o vértice, não importa a posição em que esse cilindro esteja, tá? Bom, do raio até o início do raio do cilindro, a gente vai chamar de x, tá? Então a altura desse cilindro tem o que? Comprimento de 2x, tá? Porque já que isso daqui é o centro, então isso aqui está dividido em 2, né? Então a altura total do cilindro é 2x. 2x porque a gente não conhece essas dimensões, nós vamos determinar qual é o volume ótimo desse cilindro, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos achar uma função para poder otimizar. Lembre-se que o objetivo dos problemas de otimização é encontrar a função objetivo, ou seja, a função na qual a gente está interessado em otimizar. Olha só, a gente vai começar, obviamente, isso aqui é um triângulo retângulo, pela clássica fórmula de Pitágoras, né? Que o r² é igual ao y² menos mais o x², correto? Bom, muito bem. Daqui, ó, a gente pode tirar logo, por exemplo, o y², que é igual a r² menos x². Beleza? Bom, a função objetivo é a função volume, tá certo? E qual é o volume do cilindro? Bom, o volume do cilindro é a área da base, que é na verdade um círculo, certo? Π r² vezes a altura do cilindro h. Tá? Para nós, r é igual a y, né? Porque é o raio do cilindro, não o raio da esfera. A gente não está interessado na esfera. E o h vale 2x, que é a altura desse cilindro, correto? Bom, então a função volume do cilindro vai ser igual a π vezes y² vezes h, que é 2x. Isso aqui pode ser reescrito para ficar 2π y² vezes x. Ora, mas a gente conhece y², certo? Isso vai ficar 2π y² é r² menos x², correto? Da relação de Pitágoras. Vezes o x, certo? Bom, expandindo esse x aqui dentro, nós vamos ficar com 2π vezes r² x menos x². Beleza? Então guardemos então essa função objetivo. Essa é a função que deve ser otimizada
para se encontrar o máximo volume possível para esse cilindro ser inscrito nessa esfera. Correto? Bom, como a gente viu, a gente precisa então fazer a primeira derivada. Então vamos fazer a derivada do volume do cilindro com relação a x. Vamos lá. Isso aqui vai sair da derivada, né? A derivada disso aqui dentro vai dar r quadrado, correto? Menos 3x ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a zero para ser um ponto crítico, né? Bom, isso aqui sendo zero, a gente tem o quê? Que r quadrado deve ser igual a 3x quadrado. Daqui então a gente tira que x é igual a r sobre raiz de 3, correto? R sobre raiz de 3, certo? Então esse aqui é o ponto crítico, tá certo? Eu digo ponto crítico porque eu não conheço se ele é mínimo ou se é máximo. Para isso a gente precisa então fazer o teste da segunda derivada. Bom, o teste da segunda derivada requer a segunda derivada, correto? Então façamos a segunda derivada. A segunda derivada vai ser 2π, esse π está aqui que nem um quadradinho, 2π vezes a derivada de r quadrado é zero, menos 2 vezes 6, 6x. Isso aqui tem que ser menor do que zero, e de fato é, porque você tem isso aqui, ó. Isso aqui, ó, vai ficar menos 2π vezes 6x. Isso aqui de fato é menor do que zero, porque esse valor não pode ser zero. Não pode ser menor do que zero, certo? Então, x está valendo isso, e isso é menor do que zero. Portanto, nós temos um máximo. Tá, mas agora a gente precisa conhecer o valor de y, correto? A gente tem o valor de x. O valor de y é tirado aqui, ó. Y ao quadrado é igual a r quadrado menos x ao quadrado, correto? Isso aqui é igual a r quadrado menos x a gente encontrou, vale r sobre raiz de 3. Tudo isso aqui, obviamente, ao quadrado. Isso aqui vai ser escrito como r quadrado menos r quadrado sobre... esse 2 vai tirar a raiz daqui e vai ficar 3. Correto? Bom, então o y vai valer o quê? Y quadrado, na verdade, né? Vai valer o quê? 3r quadrado menos r quadrado dividido por 3. Isso é igual a 2r quadrado dividido por 3. Então, esse aqui é o valor de y que a gente encontrou. Voltando esses dois valores aqui para o volume do cilindro, o cilindro que pode ser construído com medidas ótimas ou máximas, que pode ser inscrito nessa esfera, vai ser o quê? Vai ser simplesmente o volume, vou colocar máximo, tá? O volume máximo, então, vai ser igual, quando a gente viu, ó, 2π vezes r quadrado, certo? Vezes r quadrado. Não, é melhor a gente pegar essa relação aqui, é muito mais simples, porque a gente já tem o y quadrado, tá certo? Então vou apagar isso aqui rapidinho. Vamos pegar lá, 2π vezes y quadrado. Bom, y quadrado é 2r quadrado sobre 3, correto? Vezes o x, né? Vezes o x, que é a altura, que poderia ser a altura aqui, né? É a altura, na verdade. Bom, o x vale r dividido por raiz de 3, certo? R dividido por raiz de 3. Isso aqui você sabe, vai dar 4π r ao cubo, correto? Dividido por 3 vezes raiz de 3. Portanto, esse é o cilindro que pode ser construído de maneira máxima, que pode ser inscrito nessa esfera, correto? Mais uma aplicação da derivada. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo problema.